Bom, pessoal, então, essa é a 11ª aula. A gente já viu, então, a gente está estudando essas últimas aulas aí, certos tipos de força. A gente já viu força gravitacional, a força normal e a força de tensão em cabos e cordas e coisa e tal. Na aula de hoje a gente vai estudar exclusivamente a força que é a força irmã da força normal, é a força de atrito. Então, olha só alguns efeitos da força de atrito. A força de atrito é que é responsável pelos carros andarem. Aqui você está vendo um desses carros de arrancada, né, de drags em ultra slow motion aqui. E presta atenção aqui no pneu traseiro aqui, né? Observe a deformação aqui do pneu, né? Essa deformação aqui está sendo causada pela força de atrito entre o asfalto e o pneu. E o efeito dessa força de atrito no pneu é claramente para frente. Ele está fazendo uma força para frente que está fazendo com que essa borracha toda se estique aqui, né, se deforme dessa forma, né? E é isso que acelera o carro para frente. Não é o motor, a única coisa que o motor faz é fazer a roda girar, né? Mas o que faz o carro efetivamente ir para frente, a força que produz a aceleração é a força de atrito entre o asfalto e o pneu. Se você botar esse mesmo carro aqui numa pista de gelo, esse pneu não anda, né? A roda gira fantasticamente, mas ele simplesmente não acelera para frente. Quem manda o carro para frente é a aceleração, e aqui você vê um efeito visual claríssimo aqui da magnitude dessa força aqui deformando o pneu, né? E ali a roda da frente levanta. A gente vai discutir isso depois, lá daqui a algumas. Quando a gente começar a estudar a rotação ali, por que na arrancada o carro levanta a roda da frente. Então tá bom. Isso aí assim como a força de atrito é a que impulsiona os carros para frente, é a força de atrito que faz com que a gente ande, né? Aqui esse sujeito aí andando aí no piso, né? Ele só consegue sair de um lugar e ir para o outro porque o piso está fazendo uma força para frente nele, né? E essa força acontece ali no pé do sujeito. De novo, se ele estivesse em cima de uma pista de gelo, ele até conseguiria mover as pernas, mas ele não iria para frente, né? E aqui uma curiosidade aqui sobre a força de atrito. Aqui são os livros inseparáveis aqui. Olha como você pega dois cadernos aqui quaisquer e faz esse arranjo aqui. Deixa eu passar mais rápido aqui, porque você simplesmente abre os cadernos aqui, ó, tá vendo? Como o cara está fazendo, e vai botando uma página e a outra, uma página e a outra, uma página e a outra. Até essa situação que está aí, né? Todas as páginas estão entrelaçadas aqui nesse negócio, né? E aí você tenta separar os dois cadernos e você não consegue, né? Tem outros vídeos desse tipo aí na internet, onde o cara aqui o cara tem que ficar fazendo isso aqui durante, sei lá, umas 100 páginas aqui, né? Mas se você fizer isso com um catálogo telefônico, um troço de 500 páginas, você tem 500 superfícies em contato, umas com as outras, né? E isso aí multiplica enormemente a força de atrito efetiva entre um livro e outro, e você efetivamente não consegue separar os dois cadernos ou os dois livros naquele caso. Procura aí na internet esse tipo de coisa, listas telefônicas, né, entrelaçadas ou coisas desse tipo, você vê lá o tipo de maluquices que essa força de atrito é capaz de fazer aqui. A força de atrito que está acontecendo aqui entre as superfícies que estão em contato, né, entre a página de um caderno que está entre duas páginas do outro caderno. Okay? Então, assim, a origem microscópica das forças normal e de atrito. As duas forças, tanto a força normal, que efetivamente a gente já discutiu, né, e a força de atrito, elas são causadas o que acontece repulsão quando átomos ou atômica moléculas estão entre muito as próximas, superfícies. que Você tem que nem ter os uma átomos e superfície de moléculas contato, ou ou um dois livro objetos estejam sobre a mesa, ou o em pé contato sobre o muito chão, próximo alguma coisa numa desse tipo, né? superfície, é que Onde você átomos e tem moléculas as elas se moléculas atraem de e uma se repelem. superfície Aqui o que está sendo próximas, muito mostrado nesse próximas das gráfico, moléculas de outra aqui superfície. embaixo, aqui você está vendo duas bolotas aqui, elas representam dois átomos aqui, né? Dois átomos, um deles você imagina que está fixo, né? E aí ele está mostrando como que o outro átomo responde a esse. Os dois átomos são neutros, né? E o potencial, a energia potencial de interação entre eles, esse conceito de energia potencial a gente vai ver mais adiante, não se preocupa com isso, se preocupa apenas, tem essa forma que está aqui.
E o importante é o que um átomo sente em relação ao outro, do ponto de vista de forças. Isso é que vai ser importante para o nosso argumento. Então, observe aqui, a seta aqui é a força. Os dois átomos se atraem e, de repente, eles se repelem. Quando eles estão muito longe, está vendo aqui? Eles têm uma certa atração, eles se buscam, né? Mas quando um começa a chegar muito perto do outro, aparece uma repulsão. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que quando os átomos estão, os átomos de uma molécula, né, de uma molécula num livro, por exemplo, e uma molécula na superfície da mesa, por exemplo, né, se eles estiverem muito longe, eles, na verdade, têm uma pequeníssima atração entre eles. Mas se por algum motivo, né, eles estão muito próximos uns dos outros, aí aparece uma repulsão muito intensa. E essa atração ou repulsão, dependendo da proximidade entre os átomos e moléculas, é que é responsável, em última análise, pela força normal, tanto pela força normal quanto pela força de atrito. Tá? É isso que eu quero destacar aqui nos próximos slides. Então, a força de atrito, que eu vou chamar de F aqui nessa aula, versus a força normal, o contraste qual é a origem comum delas aqui. Tanto a força de atrito quanto a força normal, elas têm origem principalmente na repulsão entre os átomos das duas superfícies. A atração que existe entre átomos que estejam mais ou menos distantes, geralmente é muito menos intensa do que a repulsão. Né? Quando os dois átomos estão muito, muito próximos, a repulsão é gigantesca. Quando eles estão meio longe, a atração existe, mas ela é muito modesta. Né? Mas, então, por isso, é nesse sentido que eu quis dizer aqui, que é principalmente devido à repulsão. Então, como é que essa repulsão entre átomos de duas superfícies próximas entra em ação? Então, imagina que você tem uma situação, você tem um livro, por exemplo, sobre uma mesa, e essa seta aqui pode representar tanto que esse livro está deslizando sobre a mesa, em cujo caso a gente estaria falando de uma coisa que se chama atrito cinético, né? Ou isso aqui poderia ser uma força. O livro está parado sobre a mesa, mas você está ainda assim tentando mover o livro, mas ele não se move. Né? Aí nesse caso você estaria falando do atrito estático. Por isso eu não vou especificar aqui que essa seta aqui pode ser uma velocidade ou uma força, mas para efeitos do argumento isso é irrelevante. Então está aqui o livro e a mesa, mas se você fizer um zoom ali naquela regiãozinha ali, muito microscópica ali da superfície de contato, o que você vê é alguma coisa mais ou menos cheia de reentrâncias e coisa e tal. Né? Então as superfícies não são de maneira nenhuma lisas, né? Elas têm um monte de picos e vales e coisas desse tipo, e eventualmente aparecem uma montanhazinha da superfície do livro, chega a ficar muito próxima aqui da montanhazinha da superfície da mesa. Né? E isso faz aparecer uma força de repulsão. Então, essas moléculazinhas aqui que estão aqui, desculpe, essas moléculazinhas aqui dessa protuberância do livro aqui sentem uma força repulsiva para lá, e essas moléculazinhas da mesa sentem uma força repulsiva para cá. Essa seria a lei da ação e reação. Né? A gente geralmente foca na coisa que está em cima, né, no livro, né? Mas a força sempre um par de ação e reação aqui. E essa força, como você vê aqui, eu tentei indicar aqui, ela está num sentido mais ou menos assim, né? nessa direção, pela repulsão entre os átomos que estão aqui e os átomos que estão aqui, ou moléculas. Né? E cada ponto de contato, a gente chama isso aqui de um ponto de contato atômico, né? Gera uma força, que é essa força azul aí que eu representei. A componente horizontal dessa força, ou paralela à superfície, né, ela contribui para a força de atrito. E a componente vertical contribui para a força normal. Então você aprende que a força normal e a força de atrito, na verdade, são as componentes horizontal e vertical das forças de repulsão atômicas. Tem a mesma origem, tanto a força de atrito quanto a força normal. E aqui destacando aqui o caso é esse, essa seta azul, ela pode ser decomposta com um vetorzinho horizontal que vai contribuir para a força de atrito, que o livro vai sentir, e uma força vertical para cima que vai contribuir para a força normal que o livro vai sentir. Entende? Mas a origem é a mesma, é a repulsão dessa moléculazinha com essa moléculazinha que está aqui. Tá? Ok. Tanto a força de atrito quanto a força normal, total, né, tem milhões e milhões de pontos de contato como esse espalhados por toda essa superfície de contato aqui. Né? Tanto a força de atrito total que o livro experimenta, como a força normal total que ele experimenta, é a soma de todas essas forçazinhas azuis aqui, né? Essas aqui, na verdade. Né? Então, ambos, tanto a força normal quanto a força de atrito, são proporcionais ao número de contatos atômicos
que você tem. Porque cada contato atômico produz tanto uma forcinha horizontal, que vai contribuir para o F, quanto uma forcinha vertical para cima, que vai contribuir por N. Então, ambos são proporcionais ao número de contatos atômicos. Como as duas coisas, tanto a força de atrito quanto a força normal, são proporcionais à mesma quantidade, segue que uma vai ser proporcional à outra. É daí que surge essa história de que a força de atrito é proporcional à força normal, né? Aquela história do coeficiente de atrito e tal e coisa, né? É devido à origem, ao fato de que as duas forças são proporcionais a uma terceira coisa em comum, que é o número de contatos atômicos. Ok? Então, apreciando aqui, o que acontece quando as componentes horizontais das forças, quando o objeto está pousado sobre a superfície? Então, aqui está de novo o livro sobre a mesa, mas diferentemente eu não estou indicando que o livro está se movendo, ele não está se movendo, ele está pousado, estático, mas eu também não estou tentando empurrar o livro para tentar fazer ele se deslocar. Né? Então ele está simplesmente em cima da mesa, que nem um livro aí que você está olhando, aí o seu computador que está parado em cima da mesa. Como é que são essas forçazinhas de contato? Então eu tentei representar aqui a rugosidade da superfície do livro, a rugosidade da superfície da mesa e um monte de pontos de contato aqui. Né? Tá vendo aqui? Um ponto de contato aqui, aqui, aqui. Então tem um monte de forçazinhas. Olha lá, eu estou destacando as forças que o livro experimenta. Né? Então ele sente uma força repulsiva naquela direção, esse ponto de contato, por conta dessas moléculazinhas aqui na superfície do livro, sente uma força repulsiva naquela direção. Já esse outro ponto de contato aqui, por conta da forma ali da rugosidade da mesa e da rugosidade dele mesmo, né, a orientação é outra. Né? Mas, enfim, aí, o F3 ali é um pouquinho menor, talvez, porque a distância aqui não é tão próxima quanto essas distâncias aqui, né? Então a magnitude total da força é um pouquinho menor do que essas duas e a orientação depende da inclinação das duas e tal coisa. E tem milhões e bilhões, aqui é uma força de repulsão enorme, né? Porque as duas moléculas estão muito, muito próximas, né? Então a força é muito intensa. E a força normal e a força de atrito que o livro vai acabar experimentando vai ser a soma vetorial de todas essas forcinhas. Né? Se você somar todos esses bilhões e bilhões de forcinhas que existem espalhadas ao longo de toda a superfície, você vai ter uma força horizontal, que a gente chama de força de atrito, mais uma força normal. Mas conforme eu quis indicar aqui, na situação onde o livro está simplesmente pousado, ele não está nem tentando se deslocar, nem você está fazendo nenhuma força, nem ele está com nenhuma velocidade, o que acontece é isso que eu tentei induzir você a imaginar aqui, que tem tantas forças repulsivas com inclinação para a esquerda, quanto forças repulsivas com inclinação para a direita. E aí o que acaba acontecendo nesse caso é que as forças horizontais de todas essas forcinhas aqui acabam se anulando. A força de atrito, nesse caso aqui, se anula. Quando você tem um livro simplesmente pousado em cima da mesa, ele não experimenta força de atrito nenhuma. Né? Mas a força normal não. Todas essas forças aqui têm componentes verticais e elas não se anulam. As forças horizontais é que têm a possibilidade de se anular nesse caso. Né? Porque a componente horizontal de algumas forças é para a esquerda e da outras forças é para a direita. Quando você soma tudo, ele acaba não sofrendo força nenhuma horizontal da superfície. Bom, que ele não sofre força horizontal na superfície também é evidente pelo fato de que ele não ganha espontaneamente aceleração horizontal nenhuma. Né? Então essa aqui é, digamos assim, a explicação por que a força de atrito efetivamente se anula quando o livro não está tentando se mover, nem está se movendo de fato sobre a sua outra superfície. Só tem a força normal nessa situação. Isso não é... Tá bom, ok. Agora, então, tá aí. A única coisa que o livro experimenta é uma força normal para cima. Né? Então, tá bom. Agora, o atrito estático. O atrito estático acontece quando o livro de cima, quando você aplica uma pequena força tangente à superfície, né? Na superfície do livro de cima, mas ele não se move. Apesar de você estar fazendo uma certa forcinha ali, ele não consegue se mover. Ele não consegue se mover porque a força de atrito estático ela se opõe a uma força tangente aplicada, impedindo que o objeto estático, impedindo o objeto estático de adquirir aceleração. Então, por exemplo, essa situação aqui não tem nenhuma força horizontal sendo aplicada, não tem nenhuma força tangente. A única força é a Terra puxando ele para baixo e, nesse caso aqui, o objeto está pousado, é exatamente o caso que eu acabei de discutir no slide anterior. A soma de todas as forçazinhas de contato que existem aqui ao longo dessa superfície aqui, as componentes horizontais se anulam, só tem a força normal. Então, uma empata com a outra, o bichinho fica parado. Não tem força de atrito nenhuma nesse caso. Aparece força de atrito estático quando você aqui, imagina com o seu dedo aqui, você faz uma força para a direita no livro. Isso aqui é a força do seu dedo.
mas o bicho não se move. Se essa força aqui for muito pequenininha, efetivamente ele não se move. Ele não se move porque aparece uma força de atrito estático, S aqui é de static, né? As componentes horizontais dessas forças de contato aqui, nesse caso, diferentemente desse caso aqui, elas são primariamente apontando para a esquerda. Então, todas as forças de contato têm alguma componentezinha para a esquerda, nesse caso aqui. E aí a soma de todas as forças de contato atômico produz essa força, essa componente vertical aqui é normal, e uma resultante horizontal que exatamente se opõe a essa. E o objeto não sai do lugar, né? Não ganha aceleração, porque essa força estática aqui se empata com a força que você está tentando, que você está aplicando horizontalmente para a direita no livro. Né? Mas e se você aplicar uma força um pouquinho maior? Se você aplicar uma força um pouquinho maior, dentro de um certo limite, a força de atrito estático se ajusta para que o objeto não se mova. Então, a primeira surpresa que a respeito da força de atrito estático, que faz ela ser radicalmente diferente da força de atrito cinético, é que ela não tem um valor definido. Ela se ajusta ao valor da força que está tentando mover o objeto para manter o objeto estático. Okay? Ela não tem um valor definido. Né? O seu valor, o valor da força de atrito estático, depende das demais forças tangentes. Ela não tem um valor definido. A única coisa que você pode que ela tem de definido é um limite superior. Quer dizer, à medida que você vai crescendo essa força horizontal aqui, a força de atrito estático cresce, mas tem um limite superior. Ela não aguenta crescer mais do que um certo valor, que é proporcional à normal, proporcional ao valor da normal que esteja valendo naquele momento. Então, para forças horizontais azuis aqui superiores a esse maior valor de força de atrito estático, aí o objeto começa a deslizar. Né? Mas para forças menores, não. Você aplica a força horizontal, mas ainda assim o objeto não desliza. Tá? Isso aí aparece na equação, na verdade é a inequação que a força de atrito estático obedece. É totalmente diferente da força de atrito cinético, porque ela obedece não uma equação, mas uma inequação. Como você lê isso aqui? Você lê assim, a força de atrito estático ela nunca pode ser superior a um coeficiente, que se chama o coeficiente de atrito estático, vezes o valor da normal. Ela não é igual a isso aqui. Isso é um erro extremamente comum, é o aluno achar que a força, em qualquer situação estática, a força de atrito estática é igual a ms vezes e. Não é igual. Né? Ela, no máximo, vai ser igual a isso aqui. É uma desigualdade. Okay? E o atrito cinético. O atrito cinético é diferente. Ele atua no sentido contrário ao movimento do corpo. Nesse caso, você tem um objeto deslizando sobre o outro. No atrito estático, não. No atrito estático, os dois objetos estão pousados e um dos objetos está sendo forçado por uma terceira força. Aqui não. O objeto está deslizando, né, por a razão pela qual ele está deslizando não interessa, mas ele está raspando sobre a outra. É um movimento relativo de uma superfície sobre a outra. É nessas circunstâncias que aparece o atrito cinético. Né? E ele é muito mais simples, porque ele tem um valor fixo. A força de atrito cinético, o símbolo aqui é K, né, de kinetic em inglês, a magnitude da força de atrito cinético ela é oposta à velocidade do corpo e vale exatamente, isso é igual, não é uma desigualdade, ela vale exatamente uma constante que se chama o coeficiente de atrito cinético vezes o valor da normal. Né? Então, e o que acontece sobre essas duas constantes, o coeficiente de atrito cinético e o coeficiente de atrito estático, que apareceu no slide anterior, é que o coeficiente de atrito cinético é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. Esses coeficientes não têm unidades, eles são números puros, do tipo 0,3, 0,37, coisas desse tipo, não é Newton, não é metro por segundo, não é nada, é um número puro. Né? Porque isso aqui é uma força em newtons, isso aqui é uma força em newtons. Então, o μ é uma constante. Então, essa que é a principal característica, a diferença entre o atrito cinético e o atrito estático. O atrito cinético, o atrito estático, ele não tem um valor definido, ele se opõe à força que está tentando tirar o objeto da situação estática, ele se opõe a essa força, né? E ela pode se ajustar a essa força. Ela vai crescendo, crescendo, mas ela tem um limite superior. Ela não pode ultrapassar ms vezes n. Esse é o valor máximo que ela pode assumir. Mas qualquer valor menor que esse, ele também pode. Né? O atrito cinético não. Ele só existe quando uma superfície está deslizando sobre a outra, né? E ele vale um valor fixo, que é uma constante chamada coeficiente de atrito cinético vezes a normal, e ponto. Né? E o coeficiente de atrito cinético é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. A gente já vai ver por quê. Por que é assim? Né?
o que acontece é isso, é que as forças de repulsão interatômica, né, elas têm um limite superior. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, aqui eu estou destacando de novo uma ranhurazinha da mesa e uma ranhurazinha aqui da superfície do livro. Né? Quando você tenta forçar o livro para deslizar para a direita, por exemplo, né, essa montanha, essa protuberância aqui do livro vai enganchar ali na protuberância ali da mesa, mas ela não aguenta fazer qualquer tipo de força. Eventualmente, aquelas moléculas ali das duas coisas ali se rompem. Então, nessa situação que está aí mostrada, aqui, as duas. Imagina que o livro aqui vai tentar se mover para a direita, porque você está fazendo uma força. O livro está estático em cima da mesa, né? E eu estou fazendo uma força nesse sentido, para cá, né? Tentando fazer o livro se deslocar para lá. Mas nessa situação aqui, a força que eu estou fazendo aqui é muito pequenininha, a distância para essa protuberância em particular aqui é relativamente grande. Então, ela experimenta uma força ali, naquela direção ali, com essa magnitude. E a força horizontal, que é o que vai produzir o atrito, vai contribuir, né, para o atrito que vai se opor a essa força que eu estou impondo aqui para a direita, para a esquerda, desculpe, vai apontar ali para a direita. Essa é a contribuição dessa protuberância para a força de atrito estática total. Mas aí eu faço mais força. Aí quando eu faço mais força, obviamente essa protuberância vai se aproximar um pouquinho dessa aqui, né? Ao se aproximar, a repulsão entre as moléculas fica muito maior. Tá? E percebeu que eu tentei induzir aqui essa seta aqui como sendo muito maior do que essa. Correspondentemente, ela vai fazer uma contribuição bem superior para a força de atrito. É esse tipo de imagem aqui que sugere a você por que a força de atrito estático tem essa característica de que ela pode crescer, ela cresce. Quanto mais força você faz para a esquerda, mais força para a direita o atrito estático consegue produzir. Né? No entanto, isso tem um limite aqui. Essas coisas aqui são feitas de moléculas. Né? As moléculas não são infinitamente coladas umas nas outras. Né? Eventualmente, se você faz uma força para a direita forte o suficiente, você rompe. Aqui, que eu tentei indicar aqui uma situação onde as duas coisinhas ali se rompem e ela já não tem mais força nenhuma. Aí, nesse caso, aí, a força horizontal dessa superfície, desse ponto de contato, por exemplo, desaparece. Né? Então, as forças de contato atômicos, aqui, à medida que você está fazendo uma força para a esquerda no livro, ela vai crescendo, crescendo até que ela se rompe, até que ela se anula. Né? E é isso que acaba levando a força de atrito estático a ter um limite superior. Eu vou tentar argumentar melhor isso no próximo slide, mas essencialmente é isso. Existe um limite aqui para essas protuberânciazinhas aqui, que são a origem última das forças de atrito. Né? Então, olha aqui o slide aqui que eu pretendo representar aqui. Imagina que eu estou vendo de cima, isso aqui laranja é a mesa, isso aqui é o livro que está aqui em cima. Né? Essa seta vermelha aqui seria a força que eu estou fazendo no livro, agora é para a direita, né? Não é para a esquerda. E essa força não é capaz de deslocar o livro. Por que não é capaz de deslocar o livro? Porque esses pontos de contato que estão mostrados aqui em preto aqui, isso é absolutamente absurdo, né? A quantidade de pontos de contato é bilhões e bilhões e bilhões de pontos de contato. Eu estou só destacando aqui algumas. Né? E eu estou destacando a forçazinha horizontal nesses pontos de contato, não estou representando a forçazinha vertical. Né? Então eu estou empurrando esse livro para a direita. Por que ele não está andando? Ele não está andando porque em todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de contato tem uma minúsculazinha força horizontal que, somando todas essas setinhas amarelas, elas exatamente se opõem a essa força vermelha que eu estou aplicando e ele não anda. Agora, suponha que. Então, essa aqui é a força de atrito estático. A força de atrito estático é a soma dessas setinhas amarelas todas. Né? E aqui, nesse caso aqui, a soma das setinhas amarelas todas empata exatamente com essa força que está aqui. Tá, então, em vez de fazer essa força de ridícula aqui, eu vou fazer uma força um pouquinho maior. Aí, aumentei a força. Olha o que acontece aqui. Os pontos de contato respondem. Os pontos de contato meio que se aproximam, né? As forças de contato aumentam e, correspondentemente, as forças horizontais também crescem. Então, elas crescem, crescem e continuam empatando. Percebeu? Ela continua empatando aqui. As setinhas todas cresceram aqui e elas continuam conseguindo empatar com essa força que está aqui. Ah, é? Então vou aumentar mais ainda. Né? Aumento mais ainda essa força, aí não, aí começa a romper. Todas essas forças aqui, esses pontos de contato começam a se romper e aí o bicho começa a deslizar. Né? Aí as forças horizontais aqui atingem um valor máximo, né? Não todas com o mesmo valor máximo, né? Mas no valor máximo de força de atrito estático, a maioria dos pontos de contato está próxima do ponto de ruptura. Não todos vão se romper, mas alguns, a maioria deles vai se romper na iminência do deslizamento. Né? Então, as forças de
de horizontais dos pontos de contato são mais ou menos próximos da força máxima que eles aguentam, né? E aí, para forças horizontais maiores do que essa, aí o livro vai começar a deslizar mesmo, né? Então, esse é o ponto aqui. A maior força de atrito estático possível, que é essa aqui, é uma constante chamada coeficiente de atrito estático vezes a normal, é proporcional ao número de contatos, isso tem a ver com a área da superfície de contato, né, vezes a força horizontal máxima de cada ponto de contato. Né? Em outras palavras, é isso que eu quis dizer aqui, né, que cada ponto de contato, na iminência do deslizamento, quando a força de atrito estático é a máxima possível, todas as forças de contato estão no seu limite superior. Tá? Então é isso que faz com que a força de atrito estática tenha um limite superior. Né? Todas as contribuições para a força de atrito estático estão no seu maior valor possível, digamos assim. Né? Ok. E no caso cinético, agora o que eu vou mostrar aqui é um livro deslizando sobre a mesa. E aí o que você vai ter que prestar atenção é que à medida que o livro vai deslizando sobre a mesa, duas coisas acontecem. Primeiro que os pontos de contato mudam o tempo todo. Quando o livro estiver aqui, você vai ter alguns pontos de contato. Quando o livro já estiver mais na frente, aí já são outros pontos de contato. Né? E a força de atrito cinético vai ser ainda a soma das forças horizontais. Então está ali o livro nessa situação, nessa posição, digamos assim, né? Aí você vê a diferença ali em relação ao caso, o livro está se deslizando, é uma fotografia, o livro está escorregando para a direita. Tá? Então, esse ponto de contato, por exemplo, aqui, ó, ele está fraquinho. Né? Esse aqui, por exemplo, está próximo da ruptura, ele já está enorme, né? Mas tem esse ponto de contato aqui, por exemplo, acabou de se formar. E esse aqui está próximo da ruptura. Aí, quando o livro desliza, os pontos de contato mudam completamente. Né? Os pontos que se rompem deixam de ser pontos de contato, se formam outros. Né? Essas setas pequenininhas aqui são pontos de contato que aguentam ainda fazer muito mais força, aqueles ali estão prestes a se romper. Então, o que acontece é isso: à medida que o livro vai deslizando cineticamente, os pontos de contato mudam, todos eles, e tem o tempo todo tipo de magnitude de forças de contato. Tem tanto pontos de contato que estão próximos de ruptura, quanto pontos de contato que acabaram de se formar. Ok? Então, o número de contatos é aproximadamente o mesmo do caso estático, mas os contatos estão se formando, eles têm, portanto, uma componente horizontal pequena, que nem esses aqui, por exemplo. Né? Esses aqui acabaram de se formar aqui, né? E são rompidos, estão próximo da ruptura, que nem esse grandão aqui, né? O tempo todo. Né? Então, tem pontos. Né? Então, as forças de contato aqui, elas têm tanto grandes quanto pequenas. Ao passo que na vizinhança da ruptura, do caso estático, todas as setinhas aqui são mais ou menos enormes. Entende? Ao passo que, enquanto ele está deslizando, tem algumas grandes e algumas pequenas. Entende? Essa que é a explicação de por que a força de atrito cinético ela é menor do que o valor máximo que a força de atrito estático consegue desenvolver. Porque a força de atrito cinético ela tem o número de contatos nos dois casos é igual, né? Praticamente igual. E ao passo que nessa situação cinética tem tanto pontos de contato fracos, digamos assim, quanto pontos de contato próximo da ruptura. Ao passo que nesse caso aqui, quando a força de atrito estático está na sua situação máxima, né, todos os pontos de contato estão próximos de ruptura. Né? Então é por isso que o μS é sempre maior do que o μK. Okay? Essa é a explicação desse fato que você pode ter achado curioso lá quando você viu, e essa é a razão. Agora, uma curiosidade aqui: a força de atrito só depende do tipo do material. Se isso aqui é madeira, isso aqui é papel, ou se é concreto e borracha, só depende do tipo de material das duas, não da área de contato. Isso é meio contraintuitivo. Você diz, porra, esses dois objetos aqui, só que está de cabeça para baixo, né? Eu estou discutindo aqui o caso cinético. Esse objeto azul aqui está deslizando sobre a mesa. Assim ou ele ponta a cabeça assim? Como é que pode ser a mesma força de atrito cinético aqui, se a área aqui é muito maior do que essa? Né? A primeira coisa, o que a área aqui efetivamente impacta é que, de fato, a força normal e a força de atrito cinético ali. E nesse caso aqui, a normal é a mesma, né, porque o peso do bicho é o mesmo, isso aqui é inquestionável. Agora, você podia imaginar e pensar, né, que essa força de atrito cinético aqui fosse menor do que essa aqui, porque tem uma área menor de contato, mas não, é igualzinha.
né? Essas duas forças aqui são iguaizinhas. É curioso isso, porque certamente o número de pontos de contato nesse caso é muito maior do que nesse caso aqui. Essas bolinhas pretas aqui, é a minha tentativa tosca aqui de representar os bilhões de pontos de contato que tem aqui e os milhões, digamos assim, de pontos de contato que tem ali, né? Certamente tem mais nesse caso do que nesse caso. Então, se a força de atrito e a normal é proporcional ao número de pontos de contato, por que isso aqui não é maior do que isso aqui? É pelo mesmo motivo que isso aqui não é maior do que isso aqui. Né? Apesar da normal também ser proporcional ao número de contatos. Né? Se você acha estranho que essa força de atrito seja igual a essa, você também deve achar estranho que essa força normal seja igual a essa. Né? Em vista do fato de que tanto isso quanto isso são proporcionais ao número de pontos de contato. E esse caso tem muito mais pontos de contato que esse. Qual é a explicação? Por que o N e o F cinético nos dois casos é igual e não depende do número de pontos de contato? A explicação é essa aqui. A força normal, nos dois casos, é mg. Né? Nesse caso horizontal, aí, a força de contato é mg. Ela é igual ao número de pontos de contato, que certamente é diferente num caso e no outro, vezes a força vertical que cada ponto de contato faz em média. Né? Cada ponto de contato tem uma força vertical, uma componente vertical diferente, mas tem uma média ali, né? Tem essa coisa. Isso aqui, o número de pontos de contato nesse caso aqui é maior do que esse. Mas a normal nos dois casos tem que ser igual. Né? É igual. Então implica o quê? Implica que a força a componente vertical das forças de contato, nesse caso aqui, deve ser muito menor do que nesse caso que está aqui. É isso que eu tentei desenhar aqui nesse esquema que está aqui. Quando você tem um número de contatos grande, que nem esse caso aqui, cada ponto de contato aqui atômico está meio que separado, eles não estão tão próximos assim. Né? Então, tanto a componente vertical quanto a componente horizontal, elas são modestas, mas nesse caso que está aqui, os pontos de contato em menor número, né, eles estão, digamos assim, mais próximos. Então, a força de repulsão aqui é mais intensa. Isso amplifica tanto a força vertical quanto a força horizontal. Né? Essa situação aqui com um número de contatos grandes, então cada ponto de contato tem uma forçazinha modesta, mas quando você tem um número de contatos pequeno, as forças de cada uma das pequenos pontos de contato é maior. Né? Isso compensa o número de contatos maior exatamente, faz com que isso aqui diminua nesse caso, mas em contrapartida isso aqui aumenta, nesse caso de maneira que o produto permanece o mesmo. Isso é verdade tanto para o N, para a força normal, quanto para a força de atrito cinético. Né? O número de pontos de contato diminui quando você diminui a área de contato, sim, mas as forças, tanto horizontal quanto vertical, de cada ponto de contato, e portanto a força horizontal e vertical médias, aumentam. Né? Então a normal não muda, mas também a força de atrito não muda. Tá? Então não depende de força de atrito, assim como a normal, não depende da área de contato. Isso aqui pode ser 1 cm², isso aqui pode ser 1 m², só depende da natureza do objeto, se é borracha ou se isso aqui é cimento, né? Vai ser sempre a mesma coisa. Né? Não interessa a área do negócio. Aí você pensa assim, porra. Bom, desculpe. Então, a força normal, a força de atrito cinético e a força de atrito estático também, o argumento anterior aí foi para atrito cinético, mas vale também para atrito estático, elas não dependem da área de contato. Tá? Não depende da área de contato, só depende dos materiais. Né? Consequentemente, os coeficientes de atrito, que são a razão entre a força normal e a força de atrito estático, de atrito cinético, é o μK. E a razão entre isso e o maior valor que isso assume é o ms. Né? Se nenhum desses três caras aqui depende da área de contato, esses dois caras aqui não dependem também. Né? Então, por isso que os coeficientes de atrito estáticos são apresentados sempre em termos de materiais. Aqui, se você tiver aço em aço, o coeficiente de atrito estático é 0,74 e o coeficiente de atrito cinético 0,57. Se você tiver alumínio em aço, é 0,61 e 0,47. Lembra sempre que o atrito estático aqui é sempre maior do que o atrito cinético. Pode verificar aqui. Vidro em vidro, né? Um vidro parado em cima de um vidro parado, não interessa qual é a área de contato. Vai ser 0,94. Inclusive um coeficiente estúpido aqui, né? 0,94. E o atrito cinético é 0,4. Né? Tá aí os valores todos aqui. Gelo em gelo, olha lá, né? Uma pedra de gelo em cima de um rink de patinação de gelo, o gelo parado em cima do gelo parado é 0,1, bem pequenininho, né? E ele se movendo é 0,03, 0,03. Só depende do material, né? Não depende da área de contato.
Então, agora um paradoxo. Então, por que diabos os caras na Fórmula 1 usam um pneu de trás ali, que é o pneu da tração, né? A tração dos carros de corrida geralmente é no pneu de trás, né? A tração de carro de passeio, né? Geralmente é na frente, mas lá é aqui atrás. O motor bota essa roda aqui para girar. Por que eles usam o troço largo aqui? Dá a impressão que eles usam largo, sendo um argumento tosco assim, porque aí aumenta o atrito. Não, não tem nada a ver. O atrito aqui não depende da natureza da área de contato aqui do pneu com o asfalto. A razão é outra. A razão é que a borracha que eles usam aqui, o que aumenta o coeficiente de atrito, é o material. Eles sabem disso. Então eles têm que usar uma borracha macia, que tem um coeficiente de atrito maior que a borracha dura. Mas aí você tem um problema. Você quer colocar uma borracha macia no pneu de trás, mas só que a borracha macia se deforma muito, né? E a deformação do pneu ele tira energia de movimento do carro, né? E aí, por razões estruturais, para usar um pneu macio, você tem que usar um pneu largo. É por isso, não é para aumentar a área de contato, não. É para poder usar uma borracha macia que você tem que usar um pneu largo, né? Então, atrito e força normal não tem absolutamente nada a ver com a área de contato dos objetos. E o que faz diminuir o atrito? O que faz diminuir o atrito é qualquer coisa que reduza as forças horizontais interatômicas. Né? Então, as forças de repulsão lá entre as protuberâncias do livro e as protuberâncias da mesa, você tem que reduzir a força horizontal. Como é que você consegue fazer isso? Tá ali as forças ali, as protuberâncias aqui têm que ser arredondadas, né? Então, se você lixar as superfícies, né, isso aí ajuda, porque quando você alisa as superfícies, diminui a rugosidade das duas superfícies que estão em contato, você produz montanhas e vales mais suaves. E isso faz com que os pontos de. Olha, eu tentei desenhar aqui uma superfície mais alisada, né? Porque você lixou ela, alguma coisa assim, né? E aí, se você conseguir fazer uma montanhazinha aqui que é da ordem de 1 micrômetro, mais ou menos, essas montanhas aqui, mais arredondada, uma outra superfície igualmente arredondada aqui em cima, a força de contato entre elas vai ser fundamentalmente mais vertical do que horizontal. Vai existir ainda a força de repulsão, né? Mas ela vai ter muito mais componente vertical, ela vai ser muito mais vertical. As forças de. Imagina aqui uma outra superfície aqui, POF, colando aqui em cima, né? Nesse ponto de contato aqui, a força de contato vai ser muito mais assim, nessa direção que está aqui, do que horizontal nesse sentido aqui, que nem eu desenhei aqui. Né? Esse caso aqui é horroroso. Imagina esse dente aqui com esse dente aqui, ó, tem a força de repulsão é bem horizontal. Isso contribui muito para a força de atrito. Mas se você faz uma montanhazinha bem arredondadazinha, porque você lixa a superfície, aí os pontos de contato continuam a existir, mas a força de contato é muito mais vertical, né? O que faz com que a normal seja preservada, né? Mas a força de atrito fica bem menor. Outra estratégia, que é a estratégia que se usa de fato também, é colocar uma coisa entre as superfícies, né? Tipo talco, grafite, ou água, óleo, etc. e tal, essas coisas criam espécie de rolamentos atômicos, quer dizer, um talco, por exemplo, a partícula de talco, né? O talco é isso aqui, né? Carbonato de cálcio, né? Se você olhar uma bolinha, né, uma bolinha microscópica de cálcio, é uma bolotazinha, né, de 30 micrômetros, mais ou menos, de tamanho. Né? Então, se as protuberâncias tipicamente nas superfícies têm 1 micrômetro, uma bola de talco é gigantesca aqui, né, uma bola gigantesca aqui em cima das ranhuras, aí você já vê o que acontece, é como se você botasse um rolamento aqui, né? Aí uma superfície nem consegue encostar na outra, né? Fica uma rolando em cima da outra, como se fossem essas bolas de talco aqui, ficam rolando quando uma superfície vai deslizando sobre a outra. Mesma coisa óleo, né? O óleo é uma espécie de um macarrão microscópico, né? São as moléculas muito compridas, assim, uma desliza em cima da outra, né? Aí quando você bota essas moléculas deitadas aqui entre uma superfície e outra, uma superfície rola em cima dessas moléculas e uma pontinha de uma superfície não agarra na outra, produzindo o atrito, entende? A água é a mesma coisa, grafite é a mesma coisa, né? Todas essas coisas diminuem, trocam, digamos assim, né? essas repulsões, essas repulsões de contato aqui por um rolamento, né? E aí você diminui a força de atrito. Então, ou você lixa a sua superfície, já ajuda muito, ou você bota esses lubrificantes, né? Qualquer um desses troços aqui ajuda a você deslizar e mais efetivamente diminuir a força de atrito. Alguns comentários sobre pneus aqui, os comentários só curiosidades, né? Pneu com ranhura
tem menos área de contato com o asfalto do que o pneu liso, do que o pneu careca, né? Mas se forem feitos do mesmo material, eles têm o mesmo Mi. Então por que diabos essa preocupação aí com o pneu careca? A preocupação com o pneu careca não é porque o coeficiente de atrito quando o asfalto está seco é igualzinho. Né? O pneu careca ou o pneu com ranhura, quando o asfalto está seco, é a mesma coisa. Agora, quando o asfalto está molhado, a ranhura faz o que ela é desenhada para fazer. Ela faz com que a água entre na ranhura e a borracha do pneu consegue encostar no asfalto, mesmo quando o asfalto está molhado. Ao passo que o pneu liso, ele boia, né? Ele tem aquela camada de rolamento, né? da superfície de água, ele não consegue expulsar aquela superfície de água, ele acaba se apoiando sobre a água, em vez de se apoiar diretamente sobre o asfalto. Entende? Essa que é a razão das ranhuras que se coloca nos pneus, para fazer com que a água saia do caminho, digamos assim, né? E a borracha efetivamente consiga encostar no asfalto. Tá? E na neve, um pneu fino é pior do que um pneu grosso por conta de outro fator. Aí é uma questão diferente, não tem a ver com o coeficiente de atrito, não é afetado por isso, mas indiretamente é nesse caso aí, por conta do fato de que o pneu fino ele pressiona, né? Ele exerce uma pressão, é a força dividida pela área. Né? O pneu fino tem uma área de contato menor do que o pneu grosso. Né? Do ponto de vista de atrito, em cima de asfalto, não faz a menor diferença. O pneu ser fino ou grosso dá na mesma. Mas quando você está sobre o gelo, aparece um efeito específico do gelo, que é o seguinte: quando o pneu fino se apoia sobre o gelo, ele exerce uma pressão maior sobre o gelo, e acontece que o gelo se liquefaz sob pressão. Né? Quando você aperta o gelo, ele vira água. Né? E aí você pode vir, o gelo virando água, você tem o fenômeno da aquaplanação, você aquaplana. Né? E um pneu grosso, por ele distribuir o peso do veículo numa área um pouquinho maior, a chance de a neve continuar neve é maior. Né? Então o efeito é esse, não é porque não, aquilo que eu tinha falado continua verdade. Né? O pneu fino e o grosso têm o mesmo atrito numa superfície que não seja sensível à pressão que ele está fazendo, que nem o asfalto, não faz a menor diferença. A pressão, o asfalto continua tendo a mesma propriedade, mas o gelo não. O gelo muda de propriedade, ele vira água, né? Quando ele sofre uma pressão grande, que nem um pneu fino faz. Né? E aí você deixa de ter atrito entre borracha e neve, passa a ter atrito entre borracha e água, que é muito menos, né? Um coeficiente de atrito muito menor do que entre borracha e neve. Entende? Essa é a razão. E pneu murcho ou pneu cheio? Pneu murcho ou cheio tem uma área de. O murcho, obviamente, tem uma área de contato maior. Né? Eles têm o mesmo Mi. Né? Eles têm o mesmo coeficiente de atrito estático, conforme eu já falei. Né? Se eles forem feitos do mesmo material, não faz a menor diferença do ponto de vista de atrito, o seu pneu está murcho ou está cheio. Mas o aumento do consumo do carro, né? O aumento de consumo de gasolina, se dá não por conta do aumento do atrito entre o pneu e o asfalto, continua o mesmo. A dissipação da energia do combustível se dá devido à deformação da borracha. Né? Quando o carro está apoiado num pneu duro, ele não deforma a borracha. Né? Então ele rola, 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 a borracha está totalmente indeformável. Ao passo que quando o pneu tá mole, né? À medida que o pneu gira, ele amassa a borracha que está em contato, depois que aquele ponto de contato sobe, ele estica. Então o pneu está o tempo todo esticando e encolhendo, esticando e encolhendo, esticando. O pneu macio, né? O pneu murcho, né? Está esticando e encolhendo, esticando e encolhendo. Isso consome energia. E essa energia vem de onde? Vem da gasolina. Né? É parte da energia que você. Ou da pedalada. Né? Você sabe que pedalar uma bicicleta com pneu murcho é um esforço muito maior do que uma bicicleta com pneu cheio. O consumo de energia não tem nada a ver com atrito, não. Tem a ver com a deformação da borracha. Você está fazendo força quando você está pedalando uma bicicleta de pneu murcho, você está usando a sua perna também para ficar apertando, amassando e desamassando a borracha do pneu. Você não quer fazer isso, você só quer empurrar a bicicleta para frente. Né? Então, agora uma aplicaçãozinha simples aqui. Qual é a distância de frenagem de um carro a 150 km por hora? Está ali o carro aqui em azul andando a 150 km por hora com a roda travada. Né? O cara pisou, travou a roda e a roda está raspando no asfalto. Claramente é um problema de atrito cinético, né? Porque a borracha e o asfalto estão um raspando sobre o outro. A primeira coisa que você tem que ter claro é se a situação é atrito cinético ou estático. Nesse caso aí, a borracha está raspando no asfalto, é exatamente
a situação do atrito cinético. No asfalto, quando o asfalto está seco, o atrito cinético é da ordem de 0,40. O atrito cinético entre borracha e asfalto seco. E o atrito cinético entre borracha e asfalto molhado é 0,40. Né? Qual vai ser a distância de frenagem? Bom, o que o carro aqui, que força horizontal o carro vai experimentar aqui? Bom, as forças totais. Né? O carro é puxado para baixo pela terra, o asfalto empurra o carro para cima e empurra o carro para a esquerda. Né? É um atrito cinético. As duas forças são causadas pelo asfalto, né? Nos milhões de pontos de contato ali do pneu com o carro. Né? Mas são essas duas forças aqui. Claramente o carro não está... a normal é igual a mg, né? Não tem nenhum movimento vertical aqui. Né? Então a força de atrito cinético, a força de atrito cinético aqui é a única força horizontal, aqui nesse caso. Se eu tomo a direção positiva para a direita, a aceleração é negativa, porque a força aqui em questão está oposta à direção que eu arbitrei como positiva, e a aceleração é menos μk vezes g. Por quê? Porque a segunda lei de Newton se escreve: a massa do carro vezes a aceleração é igual à força de atrito cinético, que é menos μk vezes a normal. A normal é mg. Né? Então o m do MA cancela o M do MG do lado direito e a aceleração do carro é menos o coeficiente de atrito cinético vezes G. Então, e é um movimento uniformemente variado, né? O carro vai percorrer um movimento com aceleração constante, isso aqui não muda, né? E aí eu posso usar, por exemplo, eu quero saber quanto que ele viaja, né? Então a Torricelli aqui é uma boa ideia, né? Até parar, né? E a velocidade final dele é zero, a velocidade inicial dele é esse V aqui, 150 km por hora, é igual a 2 vezes a aceleração com sinal, né? A aceleração aqui tem que entrar com o sinal certo, menos μk vezes g, vezes o quanto ele vai andar até parar. Né? E o quanto ela vai andar até parar, isso é a velocidade dele, 150 km por hora ao quadrado, dividido por 2 μk vezes g. Aí você vai comparar aqui, se você colocar no lugar do μk 0,70, aqui, né? Isso aqui é 9,8, né? Aqui é 150 ao quadrado. Se você botar 0,40 aqui, você tem a distância que o carro vai viajar com asfalto seco. É 127 metros. Se você colocar aqui 0,40, o quanto ele vai andar até parar no asfalto molhado? É bem mais, né? 221 metros, chamando a atenção aqui do perigo do perigo de andar rápido no asfalto molhado. Você não para mesmo. Quer dizer, ou demora muito para parar, né? É isso que causa. A gente geralmente dirige acostumado com a situação seca, né? Então, intuitivamente, na nossa cabeça, a gente imagina que o carro a gente tem ajustado no nosso cérebro essas distâncias aqui. Né? No caso molhado, as distâncias são bem maiores do que a gente está acostumado. Né? Então, a solução é andar um pouquinho mais devagar, né? Ou manter uma distância muito maior, né? Quando estiver chovendo e tal, porque realmente é difícil de parar mesmo. Como é que você mede essas... eu mostrei agora há pouco aquela tabela, né, de MS e MK. Como é que os caras medem? Eles medem muito. O coeficiente de atrito estático tem um experimentozinho muito simples aqui de você medir. Eu vou usar uma rampa, né? Uma rampa com atrito, naturalmente. Né? Você bota um bloco do material que você quer calcular o MS e a rampa de outro material. Você vai estar calculando o coeficiente de atrito estático associado a esse par de materiais aqui. Né? Sei lá, você pode botar um bloco de aço aqui e uma rampa de madeira, por exemplo, né? Ou de borracha, para tentar descobrir qual é o coeficiente de atrito estático entre aço e madeira, né? E aí você faz assim, você inclina essa rampa, né? Quando a inclinação é muito pequenininha, o bloco fica parado. Né? As três forças que agem sobre o bloco, quer sejam o puxão para baixo da terra e a força que a rampa faz no bloco, que é a normal, e a força de atrito estático, mantém o bloco estático. Né? A força de atrito estático aqui empata exatamente com a componente horizontal do peso, que eu espero que você saiba que é mg seno θ, e a normal empata exatamente com a componente normal do peso, que é mg cosseno θ. Tá? Mas tudo empata aqui, o bichinho não estava parado, continua parado, porque ele não ganha aceleração. Né? Isso para um θ pequeno. Para um θ pequeno, esse empate aí é possível. Aí você vai aumentando o θ, vai aumentando aqui a inclinação, até ele começar a escorregar. Vai ter uma situação onde ele vai começar a escorregar. O que vai ter de especial nessa situação? Nessa situação onde ele começa a escorregar, a força de atrito estático aqui vale, só nesse caso, nos casos anteriores não, nesse caso a força de atrito estático vale μs vezes n, né? Onde o n continua sendo mg cosseno θ. Entende?
e aí dessa forma você descobre que o coeficiente de atrito estático, faça a continha ali, ele pode ser obtido como a tangente desse ângulo aqui que inicia o deslizamento. Somente nesse ângulo θ máximo aqui, a força de atrito estático é ms vezes n. Tá? Isso é um erro, de novo, muito, muito comum. É o aluno achar que a força de atrito estático é ms vezes n. Não é. O valor máximo dela é ms vezes n. Né? Na iminência de começar a deslizar, o Fs é ms vezes n. Antes, não. Antes ele é o que tem que ser para manter o bicho estático. Entende? Tá? Mas nem iminência de deslizar ele é ms vezes n. E aí você pode fazer a continha aqui e concluir que o coeficiente de atrito estático ele é medido como o ângulo, a tangente desse ângulo máximo que está aqui. E o coeficiente de atrito cinético, esse é mais fácil ainda. Você pega um objeto sobre uma mesa horizontal, né, e aplica uma força que seja o suficiente para o objeto deslizar com uma velocidade constante. Né, não acelerado, com velocidade constante. Né? Então você faz força no seu livro, tal, que está sobre a mesa, ou na sua pedacinho de borracha, seja lá o tipo de material que você quer descobrir o coeficiente de atrito cinético, faz uma força, não uma força arbitrária, tem que ser uma força na qual que produz uma velocidade constante. O bichinho deslize com velocidade constante. Por quê? Porque quando ele estiver deslizando com velocidade constante, significa que você está exatamente empatando com a força de atrito cinético. Né? Não tem aceleração horizontal, não tem força resultante horizontal nenhuma. Né? É o que está possibilitando a velocidade ser constante. Então, você ajusta a força que está aqui. Né? Se você fizer uma força muito grande, essa força vai ser maior do que esse, ele vai acelerar para a direita. Né? Você tem que fazer uma força grande o suficiente, obviamente, para vencer o atrito estático, né? Para que o objeto deslize, mas deslize com velocidade constante. É uma única força específica, né? Que você vai ter que medir. Aí, uma vez que você mede essa força, o coeficiente de atrito cinético é F dividido por mg. Por que motivo? Porque o F vai ser igual à força de atrito cinético. E a força de atrito cinético vai ser μk vezes N. Só que N, nesse caso aqui, obviamente é mg. Né? Então, o μk vai ser F sobre mg. Supostamente você tem a massa do objeto, né? Então é só calcular quem é essa força que você tem que aplicar aqui para manter o bicho andando com velocidade constante. Tá? Duas maneiras aqui simples de você medir o ms e o mk e construir tabelas que nem aquela ali que eu mostrei para vocês. Bom, então agora um problema de atrito estático. Aqui, o objetivo desse problema aqui é meio que destacar que, em geral, problemas de atrito estático são bem mais enrolados do que problemas de atrito cinético. O atrito cinético, o exemplo de atrito cinético é aquele do carro lá freando, a distância de frenagem do carro, com a roda travada. Né? Aqui a situação é a seguinte, é o problema de duas massas aqui conectadas por uma corda sem massa, aqui, uma polia sem atrito, o objeto de massa M2 em cima da rampa, o objeto de massa M1 pendurado na vertical, a inclinação da rampa aqui é θ, e tem um atrito aqui entre o bloco M2 e a rampa. Né? E a pergunta é a seguinte, para que valores de θ, para que valores da inclinação, você consegue ter uma situação estática, onde essa massa nem escorrega para baixo, nem escorrega para cima, e correspondentemente essa coisinha aqui também nem sobe nem desce. Faixa de valores, tá? Como você vai ver aqui, não é um único θ, é uma determinada faixa que garante que isso aqui vai poder ficar equilibradozinho em repouso. Essa que é a pergunta, numa situação estática. Né? Bom, então a gente, como sempre aqui em mecânica, a gente tem que reconhecer quais são as forças que estão agindo sobre os corpos. Esse objeto que está aqui está sendo puxado para cá pela corda, né, pela tensão. A terra está puxando ele para baixo aqui. Esse é o peso, tensão e peso. E essas duas componentes aqui são a normal e o atrito estático, que nesse caso, como tem essa força aqui que está forçando o movimento para cima, eu já sei a direção do atrito estático. Muitas vezes você não sabe qual é a direção do atrito estático, mas nesse caso aqui você sabe que a força que está tentando mover o objeto, está tentando arrastar ele para cima da rampa, mas se ele não está se movendo, porque ele está estático, é porque a força de atrito estático está se opondo, está agindo nessa direção que está aqui. Né? Então, essas aqui são as forças que agem sobre a massa M2. Eu escolho duas direções, uma direção positiva ao longo da rampa e uma direção positiva perpendicular à rampa para escrever a equação de Newton. A equação de Newton, as duas equações de Newton são assim, essa aqui é a equação de Newton ao longo da horizontal, perceba que o T entra positivamente, porque ele aponta naquela direção ali, né?
E tem duas forças negativas. Menos mg seno θ é a componente horizontal, a componente ao longo da rampa do peso. A magnitude dessa seta verde é mg. Se você projeta a seta verde em duas componentes, você tem que é uma seta para baixo de magnitude mg cosseno θ e uma seta para baixo, né, uma seta para baixo da rampa, né, de magnitude mg seno θ. Como é para baixo da rampa, é oposta a essa direção aqui, entra menos m2g seno θ. E a força de atrito estático é aquela setinha amarela que está ali. E essas três forças se somam igual a zero porque esse bicho aqui não tem aceleração nenhuma, porque ele, por hipótese, está na situação estática. Essa é a explicação de ter colocado zero ali. Na direção vertical, também não tem aceleração, isso aqui é igual a zero. Você tem a força normal contabilizada positivamente, e a força é a componente perpendicular, a componente normal do peso, que é mg cosseno θ, é contabilizada negativamente, né, porque é oposta à direção que eu arbitrei como positiva. Então você tem isso aqui. Então imediatamente você já sabe que o n, a magnitude da normal, é mg cosseno de θ. Né? E agora, para esse bloco aqui, ele só se desliza, ele só sobe ou desce, né? Então, essas são as duas forças que há sobre ele, a tensão para cima e o peso para baixo. Eu escolho aqui a direção positiva para cima, a aceleração dele na situação estática também é zero, né? Então, eu escrevo isso dessa forma, T menos M1G igual a zero. Essas são as três equações de Newton. A componente ao longo da rampa do bloco M2, a componente perpendicular à rampa do bloco M2 e a componente vertical do bloco M1. Ok? Essas são as três equações de Newton que eu tenho. Bom, a contemplação aqui dessa equação aqui percebe que está faltando alguma coisa, né? Porque do ponto de vista de coisas desconhecidas, eu não sei quem é essa tensão, está marcada aqui em vermelho, eu não sei quem é a normal, eu não sei quem é a magnitude da força de atrito estático, né? E o ângulo também quero descobrir. Né? Tem quatro incógnitas, T, N, Fs e θ, para três incógnitas. Está faltando uma equação. A equação que está faltando ser usada é a relação que existe entre a força de atrito estático e a normal. A relação que existe entre a força de atrito estático e a normal é essa que está aqui, é uma desigualdade, não é uma igualdade. A força de atrito estático, a magnitude dela, né, porque ela pode ser positiva ou negativa, aqui no caso aqui ela está sendo contabilizada positivamente, né, mas enfim, só para deixar o troço bem claro aqui, a magnitude da força de atrito estático ela tem que ser menor do que o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Menor ou igual a esse valor que está aqui. Na situação estática ele pode valer qualquer coisa, desde que seja menos do que isso aqui. Ele não vale exatamente ms vezes n. Se você tentar resolver essas três equações e acrescentar que Fs é igual a ms vezes n, você vai errar. Porque você vai encontrar, na verdade, quem é o θ na iminência do deslizamento. E eu não disse que eu quero o θ na iminência do deslizamento. Eu quero o θ que permita uma situação estática. Eu tenho que usar a desigualdade de fato. Né? Ok, então eu vou usar essas quatro equações aqui para obter uma equação apenas porque eu estou interessado, que é o θ. Né? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Perceba que o T aqui é imediato. Né? O T aqui pode ser trocado por M1G. E o N pode ser trocado por M2G cosseno θ. Né? Então, esse N que está aqui, eu já posso escrever M2G cosseno θ, transformando isso aqui numa função de θ. E o Fs? O Fs aqui, eu vejo que ele é igual a T menos M2G seno θ, e eu troco o T por M1G, aí descubro essa equação que só envolve, essa inequação que só envolve o θ. Isso que está aqui no módulo é a magnitude da força de atrito estático. M1G é a tensão ali, tá vendo? M2G seno θ e esse M2G seno θ. Isso aqui é o Fs, como você está vendo. A magnitude dele eu coloco em módulo aqui, porque eventualmente, isso aqui é fixo, né? M1G e M2G são fixos, mas se o θ aqui eventualmente for muito grande, pode acontecer desse número ser maior do que esse aqui, né? E aí a força de atrito estático virá negativa, por isso que você tem que se precaver com isso e botar o módulo aqui, né? É a magnitude, porque aí contempla tanto a situação onde o Fs vai passar a apontar na outra direção, né, quanto ele apontar nessa direção negativa que está aqui. Né? Ok, e esse MS2G cosseno θ, você não precisa botar o módulo, porque o cosseno θ aqui, o θ entre 0 e 90 graus, né, esse troço aqui é sempre positivo, não tem problema nenhum, não precisa se precaver. E é essa a desigualdade que vai revelar
quem são os tetas que permitem a situação estática. Os tetas que permitem uma situação estática, eles obedecem essa desigualdade, precisamente essa desigualdade aqui. Tá certo? Agora é uma questão de descobrir quem são esses tetas a partir dos valores conhecidos ou fornecidos, né, de ms e de m2. Né? Perceba que o g aqui cancela, né? O g aqui, o g aqui e o g aqui caem fora. Mas eu preciso saber quem é o m1 e o m2 e o ms, né, para poder resolver essa equação. Então está ali a inequação de novo, eu vou representar em verde esse lado esquerdo aqui da inequação, e em vermelho o lado direito, aqui o desenhozinho original, né? E eu vou adotar aqui um caso específico concreto. Eu vou supor que o coeficiente de atrito estático entre o material do bloco azul e o material da rampa é 0,4, ok? E vou supor que a razão entre o bloco a massa do bloco M1 e a massa do bloco M2 é meio. Em outras palavras, o bloco M1 é metade do peso metade da massa do bloco M2. Tá? Então, ele é 1 kg e 2 kg, por exemplo. Né? Ou 3 kg e 6 kg, alguma coisa desse tipo. O valor exato do M1 e M2 não preciso saber, basta saber a razão, porque você percebe que essa expressão que está aqui, ó, se eu dividir por M2 dos dois lados, você vê que ela só depende da razão entre M1 e M2. Não preciso dar o valor exato do M1 e do M2, eu só preciso fornecer a razão. Isso é vantajoso, que isso aqui amplia o grau né, a validade do que eu vou discutir agora para qualquer situação onde M1 seja metade do M2. Tá? Independente do M1 e do M2, desde que o M1 seja metade do M2, isso que eu vou falar aqui vale. Bom, aí se eu traduzo essas expressões aqui, eu troco esse ms por 0,4, né? Eu divido tudo por M2, né? Aí você vê que o M2 por M2G, né? Desculpe. Aí isso aqui cai fora, o M2G cai fora e aqui aparece M1 sobre M2. No lugar de M1 e M2 eu troco por 0,5. E essa é a desigualdade matemática que eu tenho que usar para descobrir quem são os tetas. Todos os tetas aonde o módulo de meio menos seno θ for menor ou igual a 0,4 cosseno θ, vão permitir uma situação estática. Né? Não dá para resolver analiticamente, é muito mais fácil você fazer o gráfico dessas duas curvas e aí ver aonde a curva verde é menor do que a curva vermelha. Graficamente é isso que está representado aqui. Ó. Esse ângulo, esse eixo horizontal é o θ, está vendo aqui? Entre 0 e 90 graus. 0 aqui corresponderia a um ângulo minúsculo aqui, né? uma rampa muito rasinha, e 90 graus uma rampa assim. Né? Esses são os ângulos θ que estão aqui. E esse eixo na vertical aqui representa o valor desse lado esquerdo aqui, dessa função ou dessa função. O gráfico da curva vermelha você pode reconhecer facilmente aqui. Isso aqui é 0,4 cosseno θ. É esse arco que está aqui. Ó. Quando θ é igual a 0, qual é o valor de cosseno θ? É 1, né? Então 0,4 cosseno θ está lá batendo em 0,4. E à medida que o θ vai crescendo, o cosseno θ vai caindo, até que quando o θ é 90, o 0,4 vezes cosseno θ é 0. Né? Então essa curva que está aqui é essa curva vermelha que está aqui para todos os θs entre 0 e 90. E similarmente, essa curva verde aqui, meio esquisita, aqui, que tem um bico, é o módulo de 0,5 menos seno θ. Sempre que você toma o módulo de uma função e a função aqui dentro troca de sinal, acontece esse tipo de coisa aqui. Então é isso que você está vendo aqui. Por exemplo, pode checar aqui alguns valores. Né? Quando o θ aqui é igual a 30 graus, né? Quando o θ é igual a 30 graus, seno de 30 graus é meio. Né? Essa curva verde se anula aqui. Né? Para θs maiores do que 30 graus, aí o seno θ é maior do que o meio. Né? E aí isso aí ficaria negativo, mas eu estou plotando aqui o módulo disso, por isso que ele é estritamente positivo. Né? Quando θ é igual a 90, né? Quando θ é igual a 90, o que acontece? O seno θ é 1, né? Aí fica meio menos 1, o módulo disso dá meio. Está vendo ali? Ó, 90 dá meio, ali em cima. E aqui em cima, por que quando θ é igual a 0, essa curva verde vale meio? Porque quando θ é igual a 0, o seno de 0 é 0, né? Então dá meio. Esse aqui é o gráfico dessa função aqui, e esse aqui é o gráfico dessa função. Então eu pergunto para vocês, para que valores de θ a curva verde é menor do que a curva vermelha? Para esses valores aqui, ó, entre esses dois aqui, entre esse número, entre esse ângulo e esse ângulo que está aqui. Né? Se você botar aqui na calculadora e tal, para ver quem exatamente são esses ângulos, esse ângulo aqui é 5,86 graus, e esse ângulo ali maiorzinho é 49,5. O que isso aqui está informando você? Está informando você que se o ângulo aqui, esse ângulo, estiver entre 5,86 e 49,5, os dois blocos, onde esse aqui é metade da massa daquele ali, vão ficar estáticos.
e desde que o coeficiente de atrito seja 0,4, né? Bom, e aí, o que acontece se o ângulo for menor do que isso aqui? Né? Se ele for incrivelmente rasante, por que diabos ele também ele não fica parado? Ele não fica parado porque aí ele escorrega para baixo. Né? Essa força que está aqui vai acabar puxando o bicho para baixo. Quando o troço é muito, muito horizontal, né? Apesar dessa massa aqui ser metade daquela massa que está ali, o coeficiente de atrito, a força de atrito estático exigida para esse bloco ficar parado nessa mesa praticamente horizontal não é suficiente. Ela não aguenta o puxão, entende? Aí ele vai escorregar para baixo, né? Se o ângulo aqui for menor do que 5. E se a rampa for bem vertical, né, maior do que 49,5, aí ele rola no outro sentido. Né? Esse bloco aqui vai puxar o outro bloco, ele vai subir, esse aqui vai descer. Mas qualquer ângulo entre 49 e 5, esse sistemazinho fica parado. Né? Então, ilustrando esse fato de que problemas de atrito estático geralmente envolvem desigualdades. Tá? Então, eles são, em geral, um pouquinho mais delicados do que problemas de atrito cinético, onde a força de atrito cinético tem um valor bem definido e tal, você só manda a bala, ela sempre vale μk vezes o n, seja lá o que o n for, e pronto. Né? O atrito estático não, ele se ajusta, né? Mas ele tem um teto superior. Né? Isso faz com que os problemas que envolvem atrito estático geralmente envolvam desigualdades e sejam um pouquinho mais complexos de tratar. Mas é isso aqui você não vai ver nada muito mais complicado do que esse problema aqui no curso. Agora, uma curiosa consequência aqui do coeficiente de atrito estático ser maior do que o coeficiente de atrito cinético. Então, olha essa situação aqui. Você tem um bloco aqui sobre uma mesa. Isso aqui é a orientação positiva, vai ser para a direita. Né? E o que eu estou fazendo com esse bloco aqui? Eu estou aplicando uma força, mas essa força vai crescendo com o tempo. Né? Com o passar do tempo, a força fica cada vez maior. Então, no início, em T igual a zero, não estou fazendo força nenhuma. Aí começa a fazer uma forcinha de 0,1 newton, 0,2 newton, 0,3 newton, vai crescendo. Enquanto ela for pequenininha, talvez o coeficiente de atrito estático aqui aguenta, o bichinho fica parado. Mas quando chegar essa força aqui ao valor máximo da força de atrito estático, o bicho vai começar a deslizar. Né? E é isso que eu quero ilustrar aqui o que acontece. Qual vai ser o comportamento do bloco azul com essa força vermelha que vai crescendo linearmente com o tempo? Vamos ver aqui passo a passo. Enquanto ela for pequenininha, né, a força de atrito estático aqui se opõe a ela e o bichinho fica parado. Essa é a situação aqui. Aí passa o tempo, ela cresce. Tá vendo aqui? Eu desenhei aqui a força vermelha um pouquinho maior do que essa. Mas tudo bem, o atrito estático ainda aguenta. Ele cresce também. Ele ainda é menor do que o valor máximo que ele consegue assumir. Né? E ele empata com a força vermelha que você está fazendo e o bicho continua parado. Até que você aplica uma força horizontal que exatamente força o atrito estático a assumir o maior valor que ele pode. Nessa situação horizontal que está aqui, né, é claro que a normal é mg. Então, a maior força de atrito estático que essa situação consegue produzir é ms vezes mg. Então, se você quando essa força vermelha chegar a valer ms vezes mg, a força de atrito estático ainda empata, mas aí ele não consegue crescer mais. Né? Qualquer crescimento infinitesimal dessa força aqui vai fazer com que esse bicho deslize. Né? Aí quando ele começa a deslizar, aí já não é mais atrito estático que está agindo, é atrito cinético. Né? Imediatamente agora, a força aqui nem mudou de valor, né? Ela é um tiquinho aqui, um infinitésimo maior do que essa, e agora o bloco azul está deslizando sobre a mesa. Não consegui desenhar que ele está deslizando, mas você tem que imaginar que nesse caso aqui ele está estático e nesse caso ele está deslizando. Aí acontece uma coisa curiosa. A força de atrito cinético é μk vezes a normal, quer dizer, μk vezes mg nesse caso horizontal. Né? Mas como o μk é menor do que o ms, a força máxima na iminência do deslizamento diminui. Ela subitamente cai aqui, pof, tá vendo que essa seta aqui eu desenhei menor do que essa? Ela é menor mesmo, né? E essa seta aqui é igual a essa, ou é infinitesimalmente maior, é igual. Né? Então é isso que acontece aqui de curioso. Quando a força aqui vai crescendo, tem uma descontinuidade na força de atrito. A força de atrito, enquanto é estática, ela chega a um valor máximo que é maior do que a força que vai valer quando o bicho começar a deslizar. Entende? Tem uma redução aqui. E essa força aqui nunca muda. Depois, quando essa força vermelha continua crescendo, essa aqui não muda nunca. A força de atrito cinético não muda. Né? A força de atrito estático é que cresce até certo valor máximo. Uma força de atrito cinético não muda. É μk vezes a normal, nesse caso aí a normal é mg. Entende? Olha o que acontece do ponto de vista da aceleração desse corpo aí.
A magnitude da força tem esse comportamento aqui, como função do tempo, né? À medida que o tempo vai crescer, esse T estrela que está representado aqui, com essa descontinuidade, é esse tempo aqui onde a força que você está aplicando aqui iguala o limite superior da força de atrito estático. Então, olha a força de atrito, estático ou cinético, né? Ela é estática para tempos menores do que T estrela e ela é cinética para tempos maiores, né? Para tempos menores, para atritos estáticos, à medida que o tempo vai crescendo, a força vermelha vai crescendo, e a força de atrito estático consegue ir acompanhando e empatando com ela, vai empatando, vai empatando, vai empatando, até que chega a esse valor máximo aqui, μS vezes mg. É esse desenho que está aqui. Aí, imediatamente depois, né, imediatamente depois, a força de atrito se reduz. Ela vira, o bicho começa a deslizar, aí a força de atrito passa a ser μk, que é um valor menor, μkmg, que é um valor menor do que ms vezes mg. Tem uma descontinuidade na força de atrito ali, né? E passa a ser sempre o mesmo valor depois em diante. Entende? Essa é a magnitude da força de atrito sobre o objeto. Enquanto o objeto está parado, ela vai crescendo até enquanto empata. Depois ela não consegue crescer mais, porque ela tem um limite superior. E aí ela reduz e mantém-se constante com o valor da força de atrito cinético. Aí o comportamento da aceleração do bloco é assim. Na situação estática, quer dizer, antes desse T estrela aqui, o bicho está estático, quer dizer, a velocidade dele é zero e continua zero, não tem aceleração nenhuma, né? Aí depois que ele começa o movimento dele, a aceleração, logo no início do movimento, quando ele começa a deslizar, seria nesse instante que está aqui, você vê que ele já tem uma aceleração para o lado direito. Por quê? Porque ele tem uma força líquida para o lado direito. Essa seta vermelha aqui vale ms vezes mg, né? Ela é infinitesimalmente maior do que ms mg, então estou usando que é ms mg. E a força de oposição a ela é menor, é mk vezes mg. Então ele ganha uma aceleração que não começa do zero, a aceleração já começa de um valor finito aqui, né? E ela vale exatamente ms mg para a direita, né? E menos mk vezes mg. Aí quando você divide por m, né, para ter a aceleração, está aqui. É a descontinuidade, é a diferença, desculpe, do atrito estático para o cinético vezes g, é essa descontinuidade aqui da aceleração. Essa aceleração que está aqui mostrada é a aceleração nesse desenho que está aqui. Depois a força para a direita continua a crescer e essa força aqui continua a ficar parada. Por isso que depois a aceleração continua a crescer linearmente. Mas tem essa curiosa descontinuidade aqui na aceleração. Quando você aplica uma força crescente num objeto que está pousado sobre uma mesa, a aceleração dele, quando ele começa a se mover, a aceleração dele não é zero, não. A aceleração dele tem um valor finito. Né? Assim que ele começa a escorregar, a aceleração dele é ms menos mk vezes g, se o troço estiver na horizontal. Né? Isso é uma coisa curiosa aqui e a consequência do fato do ms ser maior do que o mk. Tá?